The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma série de webinar. Nós vamos apresentar hoje a versão nova do ElConnect 2020.1, nova versão. Para quem nunca teve antes aqui junto com a gente nesse webinar, bom, meu nome é Christian Medeiros, sou General Manager para a Latinoamérica da Objetivo Lune, e abre uma janela aí para vocês vão estar em mute, mas vocês podem fazer pergunta através do questions, tá aí. Pergunta, vocês podem colocar a pergunta em qualquer momento. E eu vou estar revisando a pergunta aí durante o webinar, ou no final, ou no meio do webinar, eu vou estar revisando as perguntas, tá? Bom, vamos começar. Bom, agradeço a vocês aí pela presença e pelo tempo de vocês. Hoje vamos estar fazendo a apresentação do Coned 2020.1. E vou estar apresentando o Objetivo Lune, os números atuais, né, da Objetivo Lune, o timeline das versões lançadas, desde quando migrou das versões Suite, Plano Pré-Suite, Pré-Suite para as versões Connect lá atrás. Vamos ver como é que tem sido a migração, o lançamento dessas versões. Tem os novos recursos da versão Oil Connect 2020.1, vamos revisar. Visão geral dos novos conectores também. Vamos dar uma olhada nos novos conectores que a gente está preocupado em conectar sistemas de ECM, de Content Management, para novas possibilidades com o Connect. Melhoria do Connect Send, que é a impressão via web. Você tendo um workflow do Connect, né, você consegue receber impressão remota dos usuários. Não necessita que o usuário remoto tenha conhecimento de TI para fazer extrair os dados do seu sistema. Basta ele imprimir do seu sistema num drive especial, e esse drive navega com segurança pela web, e o centro de impressão recebe essa impressão e produz o documento para envio por correio. Então, é interessante o Connect Sense, para quem não conhece, fazer um resumo e as perguntas no final. Bom, atualmente, essa visão geral da Objetivo Lune. A Objetivo Lune foi fundada em 1995, né? A matriz é em Montreal, no Canadá. Temos escritórios ao redor do mundo, espalhados estrategicamente para suporte. O escritório do Brasil, ele é o escritório para a América Latina, atendendo do México à Patagônia, né, passando pelo Caribe. Temos nossos centros de desenvolvimento no Canadá, Austrália e Países Baixos. Temos clientes com software instalado em mais de 115 países, mais de 250 empregados em todo o mundo, cobertura global, mais de 25 mil clientes, né? E só no ano passado tivemos mais 1.500 novos clientes no mundo inteiro. Uma última estatística que fizemos, a gente está gerando 1 bilhão 700 milhões de novos documentos anualmente criados pelos clientes. Esse são os números da empresa, né? E o que a gente faz? Na verdade, a nossa software é de maior base instalada nessa indústria, né? Você não tem que adotar uma solução que não conhece, é um software com uma base sólida, uma marca reconhecida em toda a região. A tecnologia tem nível de tecnologia enterprise, porém, você pode comprar módulos do software, então você pode começar desde a aplicação mais simples até a mais avançada, incluindo nossos serviços profissionais para fazer um projeto, por exemplo, completo. Você pode ter a implementação, o investimento é bem abaixo da média para um software desse nível, que é funcional e robusto, né? Ele não para, ele trabalha 24 horas e a gente só trabalha com documentos essenciais para a empresa, como fatura, boleto,
IPTU, multa de trânsito. Então, são documentos que trabalham com faturamento. A nota fiscal e as faturas são documentos que trabalham com o faturamento da empresa. Então, é missão crítica, né? Então, a gente trabalha com documentos de missão crítica e tem que ser muito estável o software para não parar. Se para o faturamento, se para a emissão de faturas e para o faturamento da empresa. A empresa global, provendo suporte de atendimento local, na língua local, né? É fácil de usar e você consegue, sem entender muito o código de programação avançado, você consegue começar a trabalhar com software, com as ferramentas padrão naquele conceito drag and drop, de arrastar ícone, arrastar dados para poder, numa posição, para poder formatar um documento. Isso até hoje continua, no Connect continua o mesmo conceito que a gente tem há muito tempo. Então, assim, quem tem conhecimento avançado, técnico, é, aproveita mais, faz trabalhos mais complexos no software, mas quem não tem, consegue trabalhar com software, com as ferramentas básicas e as features básicas da ferramenta, tá? Timeline do Connect. O Connect foi criado, a primeira versão foi lançada em 2015. Ou seja, gente, já tem 5 anos Connect. Tem gente que está lá com Plant Press Suite até hoje, trabalhando, mas vocês estão perdendo a evolução tecnológica que esse software já sofreu de 2015 para cá. Então, desde a versão 1.1, em setembro de 2015, nós lançamos a versão 1.2. Em novembro de 2017, passaram aqui, tem 3 pontinhos aqui. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Deixa eu só fazer aqui o spotlight aqui, ó. 3 pontinhos aqui significa que daqui eu pulei aqui para. Porque isso aqui foi continuou com a versão 1, 1.2, até 1.8, que ele era equivalente à versão, né, aqui acompanhou a versão 7 e tal, e 1.8 foi a última versão com esse nome. Em 2018, nós mudamos o nome para 2018.1, e aí teve 2018.2, em 2019 teve 2019.1 e 2019.2. Como vocês podem notar, a gente lança 2 grandes versões por ano. O que isso quer dizer? Versão, ela é isso aí, muda de 2019.1, 2019.2, 2020.1 que nós estamos lançando esse mês. E o que é que muda? São funcionalidades novas, tecnologia nova, conectividade nova que muda nessas versões. Entre uma e outra, por exemplo, a 2019.2 teve a 2019.2.1, 2019.2.2, aí são updates. O que significa update, né? Significa que atualização, porque na versão lançada foi encontrado um bug ou foi encontrado uma funcionalidade que não está com comportamento adequado, e aí a gente lança uma nova versão dentro daquela versão 2019.2, 2020.1, lança subversões até a próxima versão full, que a próxima versão ela traz funcionalidades novas. É só para vocês entenderem a mecânica. E a gente traz 2 grandes versões por ano que traz tecnologia nova. Então, quem está usando o Switch ainda já perdeu 10 versões de atualização tecnológica, porque são 2 por ano. Já tem 5 anos que a gente lançou o Connect, tá? Primeiro, a mudança no 2020.1, a gente teve uma mudança de marca esse ano. A empresa mudou o branding, então teve uma mudança de marca e o software ainda estava com o mesmo original, o layout original anterior. Agora mudamos para o novo brand, tá? Para a nova marca. E aí todos os nossos softwares estão com essa marca. Plant Press Connect Designer, por exemplo, ali, ó, tem a tela dele, aqui, Plant Press Connect Designer. Aqui é a tela do Caption the Go, foi alterada também, que é a nossa app mobile, né? Mas para quem não conhece, Caption the Go é um gerenciador de formulário. Ele não é um app fechado, tipo, é um app de banco que faz pagamento. Não.
ele é um app aberto. Você cria o design aqui. Eu quero criar um design para fazer pesquisa dos pacientes com COVID. Então, vou criar aqui um formulário e esse formulário eletrônico ele vai ser enviado, porque o Capture on the Go ele funciona por usuário. Então, ele vai ser enviado para a biblioteca do usuário e aí o pesquisador lá do IBGE, por exemplo, ele lá em campo, ele vai pegar esse formulário e todos os são transacionais, né? Esse formulário. Eu vou pesquisar fulano de tal, tal casa, tal endereço. Então, ele vai lá e pesquisa fulano de tal, tal casa, tal endereço e ele já vê a posição geográfica no próprio formulário aqui eletrônico e preenche os dados e isso volta para o workflow do Connect que dispara para processos para coloca em bancos de dados, ou dispara e-mail, ou alimenta um dashboard, onde a gente apresenta o resultado da pesquisa com um dashboard. Então, esse tipo de funcionamento. Agora, ao mesmo tempo que esse usuário faz pesquisa, ele também tem, por exemplo, o log de tempo dele diário. Ah, eu comecei as pesquisas às 8 da manhã e terminei às 5 da tarde. Então, a gente pode criar aqui no design com a mesma com o mesmo conceito de arrastar ícone, de fazer arrastar dados, da mesma forma, facilidade que a gente faz no design, que a gente sempre fez em todos os designs de todas as versões, a gente cria um log de tempo e coloca aqui. Por exemplo, esse timesheet que está aparecendo aqui é um log de tempo de trabalho, jornada de trabalho. Ou seja, é um gerenciador de formulário. Você tem a liberdade de criar o que você quiser. É diferente de um app fechado. E, detalhe, quando você. Isso aqui funciona offline, porque é um app local do mobile. Então, assim, no celular ele funciona e não precisa de internet. Uma vez que você fez um download do formulário, você não precisa de internet. Você pode trabalhar offline e quando conectar novamente, ele sobe para o workflow do Connect na web. E o Connect recebe isso e dispara outros processos, ou seja dashboard, seja e-mail, seja SMS. Tudo isso pode ser integrado nesse processo, tá? Então é muito interessante para quem não conhece visualizar o Capture on the Go. Temos informações no site. Bom, quais são os novos recursos em resumo do 2020.1? A gente continua com o nosso foco em conectividade. Então, a gente lançou conectores DocuWare e Microsoft 365, que é uma demanda muito forte dos nossos clientes, porque hoje usa-se o 365 na cloud, então para você ler um e-mail, por exemplo, dentro de um processo, o processo uma vez fizemos um projeto para uma empresa de telecomunicações controlando uma caixa de entrada deles de e-mail, que é onde eles recebiam todos os documentos de pagamento centralizado, boleto para pagar, contas a pagar. E aí a gente monitorava a caixa de entrada, e aí a gente pegava essa caixa de entrada, capturava o anexo, isso o workflow automático do Connect. Capturava o anexo, verificava se cada anexo, se era um boleto válido, porque o boleto, por exemplo, boleto bancário tem um padrão, é uma folha, por exemplo. Então, se vinha um arquivo com 10 páginas, repartia por uma página cada arquivo. Cada página no workflow analisada tem código barra, não tem código barra, não é um boleto válido. Esse código barra bate com linha digitável, era uma validação que fazia. Ah, dentro desse documento tinha um objeto específico, que era um texto específico, que relacionava aquele objeto ao cadastro de contratos no sistema. Então, existia um cadastro de contratos, por exemplo, fecha um contrato que eu vou mandar 12 boletos, de janeiro a dezembro. Então, eu espero 12 boletos, um a cada mês, no dia 10. Então, o processo, ele emitia todo dia 10 lá no dashboard tinham 5 datas específicas, por exemplo, 15 dias antes do dia 10. Aí o sistema fazia a cobrança, mandava um e-mail de cobrança automático, isso tudo no workflow do Connect.
fazer mudança automática via cobrança, 15 dias, ó, daqui a 15 dias você tem um boleto para pagar. Então, tudo isso foi feito de forma automática. Então, como hoje está sendo muito usado o Microsoft 365, esses processos que leem e-mail, transacionam e-mail, tinham uma demanda forte. Aí a gente lançou nessa versão 2020.1. A tabela dinâmica, inclusão de tabela dinâmica para detalhes de nota fiscal, por exemplo, que tem uma variação que é variável, né, na verdade, né? Os itens da nota pode ser de 1 a N, por exemplo, de uma nota fiscal, ou de uma fatura. Então é variável aquela tabela de detalhes ali. E aí a gente aprimorou essa tabela, eu vou mostrar aí mais para frente, com detalhes como a gente mudou essa tabela dinâmica. O Connect Send tem uma impressão agora mais segura, a gente criou um token, então você imprimir remoto pela web, né? Do outro lado, quem está imprimindo para um workflow do Connect, não precisa ter nem Plant Press Connect, nem Press Connect instalado lá do outro lado. Ele só tem um drive específico nosso. Esse drive conecta com o workflow do Connect. Então, ele imprime remoto e agora a gente tem esse token. Com esse token, a gente consegue identificar, né, e autorizar, porque poderia alguém, o cliente poderia instalar outro, como se diz, uma outra uma outro cliente, né? Um outro impressor em outro computador não autorizado. E aí não vai funcionar, só vai funcionar quem está autorizado a imprimir. Então, isso aí o Connect Send, a gente criou para Connect Send esse novo token para impressão remota. Internamente, o Connect usa um MySQL porque é um conceito a gente criou um conceito de repositório interno, né, no Connect, né? Nas versões Suite, a gente fazia muito de combinar dois dados em um dados e isso a gente fazia salvando o arquivo em pastas externas, né, do HD. Isso demanda tempo de salvar um arquivo na pasta e ler esse arquivo por outro processo, demandava tempo. No Connect, a gente criou uma estrutura de repositório interno. Você não precisa ler e gravar arquivos em pasta temporário para poder ler por outro processo e concatenar dois dados diferentes. Não precisa. Você coloca isso dentro de um repositório interno que é um MySQL interno do Connect. Então, ele é um repositório interno, funciona como banco de dados interno, não tem que ler, é muito mais rápido, e você consegue concatenar dados ali e fazer uma composição de um documento para a saída rápido, sem precisar ler arquivo externo. E aí melhora o desempenho também. E também temos uma melhoria de desempenho, porque antes, nas versões anteriores, era necessário criar conteúdo. Muitas vezes você tem um PostScript pronto, ou um PDF pronto para impressão, ou um PCL pronto para impressão. Você não precisa redesenhar esse arquivo. Você quer acrescentar um código MR, por exemplo, ou quer acrescentar metadados para controle, tipo quantas páginas, etc. Então, a gente não precisa do Content Creation, porque o Content Creation era para conteúdo, né? Para você criar a página com dados variáveis, fazer a composição. E aí agora nessa versão, você pode pular esse passo quando você tem um arquivo pronto. Eu vou falar mais detalhes. É, Tem um parâmetro de runtime para datamap. Esse aqui é um detalhe mais avançado para quem já conhece o Connect, que a gente separa. O datamap é o modo de dados do Connect. Ele é separado do design para o template. Eu vou mostrar isso aí mais para frente. E agora também a gente tem novas tarefas de entrada no workflow. Eu vou detalhar isso aí, cada um desses passos aí. Bom, primeiro o que eu vou apresentar é o conector Dockware, né? Então, todos esses conectores que a gente está lançando, a gente já lançou o M-Files, já lançou o Defrod, já tem o Laserfish, tem para... Todos esses conectores estão disponíveis aqui no help.objetivolune.com, tá?
E todos é o nosso approach para Enterprise Content Management, né? O SCM, né? Sistemas de gestão de documentos e conteúdo, né? Gestão de conteúdo. Então a gente conecta porque a gente tem capacidade, por exemplo, de capturar. A gente tem um driver próprio que captura dados de qualquer sistema. Esses SM não tem essa capacidade de capturar dados. Normalmente trabalha com outro tipo de conectividade ou trabalha com papel com OCR, mas OCR sempre tem uma parte de perda, né? Sempre tem uma perda aí quando trabalha com OCR. Então, como nós compomos o documento, a gente conecta, captura impressão, então já é dado para a gente, não tem OCR nessa história. Então, a gente agrega muito valor, como a gente já tem os dados na mão e cria o documento para saída, a gente pode colocar esses documentos em alta performance, em alto volume, dentro desses sistemas de ACM já indexados. Você no workflow, você determina quais os índices que você quer gerar para o DocuWare, por exemplo. E aí dispara lá, fica disponível já para busca ou para disparar outros processos, tá? Também tem os conectores Microsoft 365 que eu comentei, tanto o OneDrive da Microsoft quanto e-mail. E aí é aquilo que eu estava falando, para projetos que têm e-mail de entrada, saída, isso aqui era uma demanda muito forte para a gente, tá? Da Microsoft. O Microsoft 365 ele funciona também como entrada e saída do nosso workflow normal, tá? Como entrada e saída. Deixa eu só mostrar para vocês. Vou só chavear aqui para o software para mostrar para vocês essa no workflow esses conectores, tá? Tá aqui. Dockware Download. Então, o Dockware se conectou aqui, ele faz download de um servidor Dockware. Então, você configura aqui qual o servidor, organização, plataforma, e aí você tem os documentos, né, que você pode fazer o download, e aqui, tudo isso aqui é variável, né? E tudo que é roxo aqui no software é variável. Então, isso aqui vem dos dados que estão sendo trafegados no workflow, entendeu? Então, isso aqui você pode estar na base de dados, pode estar num texto, e aí você conecta com essas plataformas. Todas essas plataformas aqui, ó, Docware, MFire, SharePoint também, input do SharePoint, aí você configura qual o SharePoint site, a conexão, o que é que você quer ler dentro dessa conexão, entendeu? Aí você tem o folder e tem isso aqui de entrada, né? De saída, você faz upload, compõe o documento aqui. No final, você faz o upload no arquivo e cria todos os índices aqui. Isso tudo aqui, como falei, ó, tudo que é vermelho aqui, ele é variável, vem dos dados, vem metadados, e tudo isso é usado dentro do workflow. Tá? E tanto de entrada, upload, saída, entrada, upload também, output para SharePoint, M-Files também, download e upload, além de ter também já o Laserfish, que também é um outro ECM disponível aqui também, o Laserfish, tá? E os conectores de entrada e saída novos, ó, o OneDrive 365, você configura aqui qual o folder que você quer capturar os arquivos de entrada, né? Esse aqui é o OneDrive, Microsoft 365 OneDrive. E na saída a gente tem na saída também você compõe aqui o documento e compõe para o folder específico ou para dentro do OneDrive do 365, tá? E o 365 é cloud, né? Então, assim, a gente está mais e mais conectando com as diversas clouds, tanto por exemplo, todos esses SMs aqui, eles têm sua cloud, né? O M-Files, o SharePoint, o Dockware, tem cloud. Então, são conectividades de cloud que a gente está mais e mais fazendo, né? Então, são esses dois conectores que eu mostrei para vocês aí, tá? Continuando aqui, ó. Só como um lembrete, todos eles estão disponíveis no help.objetivolune.com, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui na página do nosso Resource Center,
Tá aqui, help.objectivelune.com, tá? Lá embaixo, na página de plugins, deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Sendo lá no final da página, você tem plugins. E aí você tem todos esses plugins, Docware, Upload, Download, Mfiles, Mailjet, o SendGrid para envio, o servidor de envio de e-mails, depois a gente fala um pouco mais sobre ele, o Default também. Então, o SFTP é o FTP com segurança, né? É um FTP com segurança. Então a gente tem todos esses conectores disponíveis para vocês aí. E como eu falei, né? Esse aqui, o Task Workflow aqui que são as entradas e saídas do Office 365, tá? E as categorias de cada um deles, deixa eu mudar aqui para Spotlight. Categoria deles é SM. Aqui entra também o Laserfish, entra o SharePoint aqui, né? Na categoria de SM. Docware, M5, Therefore. Na categoria de e-mail service, por que nós conectamos a e-mail service providers? Porque esses caras são servidores de e-mail massivo, né? Então, a gente faz o conteúdo, a gente formata o e-mail, a gente alimenta de dados e formata e faz toda a renderização antes do envio. Esses caras só enviam, eles não trabalham a parte pesada de fazer a composição e fazer toda a composição e a renderização do e-mail. A gente manda para eles pronto. Eles, na verdade, o conector, ele só conecta esse servidor. Por que existem esses conectores? Eles podem rastrear, né? Lá vocês têm toda a parte de rastreamento, quem abriu, qual e-mail não válido, todo aquele controle você tem nesses caras. E você também tem, além disso, toda uma tecnologia anti-spam. Se você mandar 1 milhão de e-mails de uma vez, você vai cair na blacklist da internet e você não vai conseguir mais mandar e-mails. Então, o que a gente faz? A gente cria toda a inteligência de integração que o nosso workflow tem para conectividade com sistemas e criação de e-mails e manda para esses servidores. Esses servidores se encarregam de mandar e trabalhar toda essa parte de anti-spam para não cair na blacklist, tudo isso. Por isso que a gente tem conectividade com esses e-mail service providers, tá? Bom, tá. Vamos aqui para o próximo. Tabelas dinâmicas. Então, vamos falar agora sobre as novos suportes que nós temos para tabela dinâmica. Eu estou mostrando aqui, só para que vocês entendam. Para quem nunca viu o Connect, eu vou dar só uma pincelada aqui no Connect para explicar um pouco mais, para vocês entenderem a tabela dinâmica, senão vocês não vão. Para quem nunca viu, vai ficar mais difícil entender. Além do workflow, não sei se vocês estão a gente tem o workflow do Connect, ele suporta todos os documentos de Plant Price Suite, os PTKs, o PSM, ele é totalmente compatível, 100% executa. Só que esse motor do novo design, e aí a gente tem um novo design. Deixa eu apresentar para vocês o novo design para quem não conhece. Esse é o novo designer do Connect, tá? Então, o design agora, a parte de dados é separada da parte de template. Como vocês podem ver aqui nesse workflow, primeiro a gente executa o data mapping. O que é isso? É o data mapping que é executado para extrair os dados de qualquer fonte. Desses dados, ele pode sair metadado ou XML, JSON. Ele suporta, né, vários tipos dependendo de como você vai usar isso aqui, você usa de uma forma, tá? E aí, esses dados são usados por um template. Esse caso aqui, eu estou usando um contexto de impressão. Então, estou criando nesse template aqui, PDF background, estou criando um PDF para impressão. Que PDF é uma representação da folha, né? Então, é contexto de impressão, não é eletrônico, mas é representação da folha. Então, o formato não é um HTML para e-mail ou um HTML para web. Ele
Ele é um PDF fechado com a página delimitada A4, por exemplo, para impressão. E o Job, por exemplo, o Create Job, a gente separa também do template. Porque o Create Job aqui, por exemplo, eu quero classificar pelo número da fatura. Então, os meus jobs de saída, eles vão estar, os PDFs que eu estou criando aqui, eles vão ser organizados e classificados fora do template. Então, isso que era feito lá atrás, a gente tinha que trabalhar com os dados para classificar, não. A gente agora, no Create Job, a gente faz isso fora do template, entendeu? Então, a gente classifica por número da invoice ou agrupa por número do cliente, por exemplo. Naquela base de dados, estou fazendo distintos trabalhos, uma carta de inadimplência junto com a fatura, um boleto. Eu posso combinar os dois, a gente chama de combining isso. São funcionalidades que o Connect tem uma flexibilidade maior para separando isso. E o output, ele é ligado à impressora. Então, se eu trocar a impressora, eu não tenho que mexer no dado, eu não tenho que mexer no template para impressão, eu não tenho que mexer na classificação dos dados ou no agrupamento. Eu só vou sair eu só vou mudar o create output. Ah, mudei a impressora nova. Então tá, eu tenho uma impressora PostScript, eu tenho um novo arquivo de configuração PostScript. Então tá, ele tem uns recursos avançados específicos, se é do Stitch, tem um recurso de Advanced Paper Render avançado, de manuseio de papel, tem outros acessórios de acabamento que não tem na impressora antiga. Isso tudo é definido aqui, fora do conteúdo de template, dados e classificação de dados, tá? Ele é por fora, você só muda isso. Com isso, você ganha uma flexibilidade. O mesmo projeto você usa em diferentes impressoras. Quando você for usar uma outra impressora, você muda o Create Output aqui. É só mudar aqui para outra impressora e pronto, acabou. Você vai ter todos os recursos avançados da outra impressora aqui. Então é assim que funciona, é explodido. Bom, isso sendo dito, vamos aqui apresentar para quem não conhece o design. Esse aqui é o Data Mapper. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou extraindo os dados, por exemplo. Isso aqui é um PDF, tá? Eu estou lendo um PDF. Aí estou extraindo esses dados do PDF. Está aqui, ó. Fatura, aqui, ó. Estou extraindo daqui, o número do cliente estou extraindo daqui, o vencimento, né? Eu estou extraindo daqui. E aqui eu estou extraindo o tal. E aí, essa parte é fixa da fatura. Mas aí a gente tem uns detalhes, que é uma tabela dinâmica, né? Essa tabela dinâmica é que a gente está apresentando na nova versão. Ele cria uma tabela de detalhes nova aqui, tá vendo? Essa tabela de detalhes, essa tabela é dinâmica. Aqui em cima eu tenho os dados principais. Esse é o senhor Otávio. Próximo registro, eu vou aqui, ó. Próximo registro é o senhor Sebastião, né? E aqui embaixo eu tenho a tabela de detalhes do Sebastião. Sebastião comprou nessa fatura esses itens aqui. Aí ele entra aqui como tabela no meu data mapper, tá vendo? E isso tudo é gerado através uma inteligência nova que a gente tem no Connect. Extração, GoTo. O que é que faz o GoTo? Ele pula, por exemplo, toda essa parte inicial aqui e vai lá para o. O GoTo, ele pula direto para cá. Por quê? Porque a partir daqui eu vou ler esses dados de detalhes. A extração aqui são todas as extrações que eu fiz aqui, ó, tudo em azul aqui que eu fiz antes aqui. São essas extrações que foram feitas aqui. E aí o GoTo ele pula para cá e aqui eu vou começar a ler a minha linha de detalhes. Aí nessa condição aqui, eu vou ver, essa linha de detalhes, por exemplo, ele contém vírgula. Então, assim, tem uma condição aqui que é o seguinte, ó, tem vírgula, então é uma linha válida, né? Aí ele vai ler linha a linha até chegar não tem mais vírgula nessa coluna aqui, né? Então não é mais uma linha de detalhes. E assim ele extrai essa tabela aqui de detalhes. Essa tabela que a gente está falando estou mostrando para vocês, ó, tá vendo?
essa tabela de detalhes aqui, é o que está aqui apresentando, né, que a gente está extraindo. Isso aqui é o data mapper, não estou compondo o documento. E aí eu crio um modelo de dados de saída aqui. Esse modelo de dados é que eu vou trabalhar no meu template. Então, quando o dado está pronto aqui, não importa se isso aqui é PDF, não importa se isso aqui é um XML, não importa se isso aqui é um texto, se é um PCL, se é um AFP. Eu tenho meu modelo de dados sair daqui. E eu posso exportar esse modelo de dados também. Que aí na próxima, por exemplo, um boleto tem sempre o mesmo tipo de dado aqui. Então, na verdade, um boleto eu tenho um modelo de dados padrão para todo mundo. Então, é só importar o modelo de dados do que tem todos os labels aqui de um boleto e extrair de qualquer fonte e eu crio esse modelo. Agora vamos para o nosso template. No próprio designer do Connect, eu estou fazendo a composição do template aqui. Agora eu estou trabalhando no template. Veja que aqui eu sincronizei o meu data model, que é o modelo de saída aqui, ó. Eu extraí desse PDF através dessa inteligência aqui, né? Eu extraí o PDF, eu extraí os dados, estou aqui, ó. Está aqui com o meu Sebastião, o registro 1 aqui é o Otávio. Quando eu vou aqui no meu template, tá lá, ó, registro 1 Otávio. Quando eu vou aqui no meu registro 2, Sebastião. Perfeito, né? Agora, os dois, tanto a extração como a composição, é o mesmo conceito. É o mesmo conceito. Por exemplo, se eu quero. Aqui, por exemplo, está faltando a cidade aqui. Se eu pegar isso aqui, assim, ó, essa cidade aqui, ó, mesma coisa, ó, eu dentro do meu quadrado aqui, deixa eu só fazer assim, eu posso arrastar para cá a cidade e tá lá a cidade, tá vendo? Então, assim, é o mesmo conceito. Arrasto o dado para cá, crio meu modelo de dados. Criando o meu modelo de dados, perfeito. Aqui, ó, eu tenho no meu design, eu posso arrastar de volta para cá. Se eu quiser fazer se eu quiser botar aqui em cima o número do representante, está lá, o Rep ID. Se eu der um preview aqui, tá lá, ó, o Rep ID tá lá. O Rep 839, tá vendo? Próximo registro é arrastar também. Então é fácil, da mesma forma, arrasta é o mesmo conceito de você compor o documento, tá? Bom, falando nisso tudo, eu tô falando por causa da tabela de detalhes. Explicado isso, vamos voltar à nossa apresentação. Então, aqui eu tenho no assistente, aí agora na versão 2020.1, quando a tabela padrão, por exemplo, quando eu tenho esse XML aqui, ó, tá lá. Eu tenho um XML que tem número, descrição, atributos, preço unitário, quantidade total, né? Esse aqui são os dados. Que, através do data model lá do meu data mapper, eu pego todos os dados que nem eu mostrei para vocês agora há pouco, e os detalhes aqui, que são esses detalhes que a gente está falando, que é o número, descrição, atributo, preço unitário, quantidade total, certo? E aí, essa aqui é um modelo de saída do template, aqui, desculpa, deixa eu só mudar aqui para Spotlight, para ficar melhor. E aqui embaixo eu tenho um modelo de saída aqui, né, no meu template, que tem lá o número, descrição, atributo, né, que nem está aqui, preço unitário e quantidade total. Então eu faço a formatação no template e formato essa tabela aqui. Então esse é o padrão. Esse aqui é o padrão como se faz uma tabela dinâmica, né, no Connect. Agora eu vou mostrar a tabela dinâmica quando o atributo é variável também. Porque aqui eu estou colocando o atributo em coluna. Então, beleza, o atributo em coluna. Porém, esse atributo eu poderia colocar também junto com a descrição. Então, esse dado de atributo, na verdade, ele pode vir assim, ó, em esse tipo de estrutura. Como é essa estrutura? Dentro do detalhe, você tem um atributo de cada detalhe, não vem aqui. Ele é o que a gente chama de tabela nested, né? A tabela nested é essa tabela que tem os dados
que é uma referência variável, por exemplo. E aí a gente criou esse Dynamic Table Builder, que você insere a tabela dinâmica e facilita esse trabalho de inserção dessa tabela. Aqui, no caso, eu estou colocando aqui, ó, tabela de detalhe. A minha tabela de detalhe, que são os itens, eu estou colocando lá, ó, eu incluo a tabela, ele abre isso aqui é uma janela de configuração da tabela, e aí eu coloco lá, ó, campo, número, descrição, preço unitário, quantidade total. Veja aqui a saída, que é diferente daquela saída anterior. Vocês viram aqui, que a saída anterior está em coluna. Essa saída é diferente. Eu tenho os 5 campos principais, número, descrição, preço unitário e quantidade total, em coluna. E eu tenho o meu atributo de cada item em linha. E esse atributo de cada item ele é variável. Esse item tem o atributo de 10 peças, capacidade de 500 ml, desculpa, altura de 180 milímetros, diâmetro de 105 milímetros. Esse atributo aqui, ele tem unidade, capacidade de 3 ml e o material que é um vidro. Então, assim, esse aqui tem 3 linhas, esse aqui tem 4 linhas. O atributo de cada item é variável. Entenderam? Então, isso é o detalhe do atributo que vem aqui embaixo nessa tabela. Antes, para fazer isso, nessa forma aqui, que é uma forma também comum de uso, de fazer as tabelas dinâmicas, exigia um script para isso, né? Tinha que desenvolver um JavaScript para fazer esse tipo de trabalho. Agora, o Table Builder aqui, né? Com esse assistente de tabela, você faz isso com facilidade, tá? Isso é uma novidade na versão 2020.1. Então ele está aqui, ó, como eu mostrei aqui, está aqui os dois tipos de tabela dinâmica, tá? Em seção de tabela de detalhes. Está aqui o detalhe, né? O nível da linha vinculada à tabela de detalhes. Aqui esse slide dá uma detalhada em cada um, ok? Em cada o que eu acabei de explicar, ok? Bom, passamos aí agora a apresentação do Connect Send, tá? O Connect Send é uma... O Connect Send, para quem não conhece, ele é um driver especial que você tem um fluxo especial no... A gente tem conectores no workflow que fazem a captura, né, de uma impressão remota. Então, dentro do workflow aqui, eu posso ter processos que imprime através de um driver remoto, e esse drive funciona como um driver comum de um drive comum de impressão, sendo que é um drive especial por ele ter como se diz, ele tem uma conectividade para o workflow. Aqui no workflow ele entra, nesse caso, aqui a gente já suporta entradas Node.js, para quem mais técnico aí, é um tipo de entrada que a gente pode suporta, né? Então a gente tem uma entrada Node.js, então a gente tem uma impressão com segurança remota e a única coisa que você tem que fazer é instalar um driver. Então, dentro da nossa página de demos, deixa eu só mostrar para vocês aqui a nossa página de demos. Está aqui, deixa eu abrir a página de demos. Dentro da na página web, se você olhar aqui, você vai ver aqui demo, tá vendo? Dentro do suporte. E aí eu vou abrir a página de demo por aqui, só para que vocês possam ver. Dentro da página de demo, a gente tem essa demo é de Hotmail. Então, essa demo mostra como funciona a impressão. A impressão é simples, de qualquer sistema, de qualquer, assim, de qualquer aplicação, seja um Word simples qualquer, você consegue, se você criar é, você só imprime para a impressora
especial, esse drive especial, e esse drive especial vai imprimir para a web e vai ter uma interatividade com a web. Então, se você imprimir, por exemplo, deixa eu ver aqui só se está no ar. Ó, deixa eu só ver se o servidor está no ar. Está no ar. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Vou mostrar aqui um Word qualquer, tá? Deixa eu só botar qualquer coisa aqui, teste. Estou criando um documento meu aqui. Eu só vou simular aqui a impressão, tá? Então, file print. Quando imprimo, eu imprimo numa impressora que esse Connect Send Print. Quando eu imprimo, veja só o que acontece. Ele abre uma página de interatividade web, tá vendo? Ele pode ser interativo ou não. Eu posso simplesmente imprimir e o workflow do Plant Press, ele vai simplesmente connect lá, receber esse documento. Olha só, ele já reconhece meu usuário, tá? Ele já está aqui ele me dá já um ID. Esse workflow está rodando lá no centro de impressão. Estou mandando do meu Word um documento para ser enviado para o correio. E aí o centro de impressão vai preparar. Ele é um documento Word, uma página, e aí eu posso. Boundary aqui significa se eu imprimir um arquivo PDF de 100 páginas de nota fiscal, de fatura, eu posso setar o boundary, que é essa página web aqui que vocês estão vendo é um template Connect, tá? Porque o Connect ele tem além do contexto de impressão, que é esse que a gente estava, que tem uma página definida como A4, definição, ele tem os contextos, por exemplo, eu posso adicionar contexto web e contexto e-mail. Então, essa página web que vocês estão vendo aqui foi construída naquele design, toda essa página web. Então, isso tudo aqui é personalizável, né? Então, por exemplo, coloco, quero botar no envelope C5. Então, só para vocês verem aqui, para quem nunca viu, no envelope C5 ele vai botar uma região geográfica aqui para extrair o endereço, porque aquela parte de acetato ali vai ficar com aquela janela, né, transparente. Vou botar um timbrado. Então, assim, na primeira página, eu coloco o timbrado com a logo e o endereço da empresa. Isso eu configuro antes, né? Configuro antes aqui logo e tal. Outras páginas. As outras páginas aqui só tem uma página. Qual o tipo de postagem? Outro dia, 1 hora, sendo de custo urgente. Uma cópia de e-mail. Tudo isso é personalizado. Quando eu aprovo isso aqui vai para o centro de impressão, para um dashboard. E aí tá lá, meu documento foi submetido, e lá o pessoal do centro de impressão vai receber esse documento que eu acabei de mostrar. Ele pode fazer um preview na tela desse documento que a gente acabou de criar e imprimir. Vai fazer um preview na tela desse documento, que é o acabado, né? Ele pode revisar quantas páginas, etc. Tá lá no documento. E aí ele imprime, o pessoal do centro de impressão. E aí esse dashboard ele atualiza o status. Se eu atualizar a página aqui, faço a atualização, vai ver que ele vai mudar para verde, que é o impresso, né? Quem é aprovado e impresso. Tá lá, meu documento foi impresso lá. E foi enviado por correio, e aí quem se encarrega disso é o centro de impressão remoto, não sou eu. Então esse é o Connect Send. Só que o que eu fiz aqui, né? Esse meu driver aqui de impressão, que eu quando eu imprimi, né? Eu instalei previamente esse driver. É um driver de impressão, né? Mas é um driver de impressão, tá aqui, ó. Vira uma impressora. Ou seja, lá no cliente remoto não precisa ter nada instalado de Connect, é só um drive de impressão. Mas ele conecta ao workflow e aí um processo similar a esse aqui recebe e faz toda a parte de interação, tá vendo? Interação com páginas web, faz o download do documento e aí são os processos que são executados no momento que é impresso o documento remoto. E aí a gente agora criou um token. Por quê? Porque se você tiver a configuração do servidor remoto, e aí você instalar o drive em qualquer computador e imprimir aquele servidor remoto,
servidor remoto antes da versão 2020.1 poderia aceitar essa impressão. Agora, você pode configurar para que ele só aceite a impressão com token. E aí você tem os clientes, né? As laptops clientes que quem está imprimindo remoto de casa, né? Hoje muito comum para trabalho home office, para você centralizar os trabalhos distribuídos de home office, você tem um token e aí você tem uma pré-autorização, cada um é pré-autorizado para imprimir, senão a gente não vai conseguir imprimir, certo? Então, essa é a chave API que é enviada ao servidor no momento da impressão. É uma novidade do 2020.1, tá? Tá ali a configuração, a página de configuração página de configuração no workflow, para onde mandar no servidor, para interação, qual API, e aí toda a parte de interatividade é configurada nesse plugin do Connect Send. Ok. Eu tenho duas perguntas que eu queria fazer para vocês. Vamos ver aqui. Tem alguma pergunta até agora? Vamos ver. Bom, depois vocês colocam aí, tem aí as perguntas aí, o chat também, né? Eu queria saber de vocês, tem duas perguntas que eu gostaria de fazer para vocês, que são as seguintes. Qual funcionalidade vocês gostariam de ter no software, né? Nas próximas versões. Eu acho uma coisa interessante. Vocês que estão trabalhando, vocês trabalham, têm as demandas, estão de frente para os clientes, e tem como. Vocês são. A gente gostaria de ouvir um feedback de vocês com relação a isso, tá? Quais funcionalidades que vocês gostariam de ter na próxima versão? Que aí a gente leva isso para o board. Ok. Bom, o banco de dados interno do MySQL do Connect, conforme eu já comentei, a gente trabalha com um repositório interno, né? Então, tem um MySQL instalado junto com o Connect quando você instala, e que é interno do Connect. E aí, tinha o MySQL atualizou, né? E não necessariamente precisa usar esse MySQL, tá? Você pode ter um MS SQL Server, né? Você pode ter um SQL Server e você, na hora da instalação, usar o banco de dados que tem no cliente. Não precisa usar esse, não. O Connect vai criar lá uma instância para ele, para o Connect. Mas se você não instalar, é necessário instalar a versão MySQL junto com o Connect. E aí você tem um repositório interno que você pode transacionar metadados, transacionar dados internamente dentro do workflow, sem precisar sair do workflow para isso. Tá? Então, essa atualização interna no MySQL é importante porque também o próprio Microsoft lançou a atualização do MySQL para aumentar o nível de segurança. Então, a gente atualizou para a última versão, nessa versão 2020.1. Bom, melhoria de desempenho. Quando a gente tem conforme eu já expliquei, temos 4 passos dentro do workflow, né? Que a gente faz, que é o mapeamento dos dados, que é o data mapper. Então, aqui, ó, mapeamento dos dados, data mapper, você tem o template, que você cria o conteúdo, qual tipo de template, que eu quero criar PDF, etc. E aí mescla os dados aqui nesse conteúdo. Você tem a criação de trabalho, que aí você tem aquela questão lá do classificação dos trabalhos, você quer fazer o comile e tal. E você tem a saída que é relativa à impressora, né? São os 4 passos que para você executar lá dentro do workflow, para você criar o documento, são tarefas padrão do workflow. Mas quando você tem dados prontos, quando você tem um documento pronto em PostScript ou em PDF para impressão, ou AFP ou PCL, e você quer usar o workflow para adicionar um código MR para a envelopadora ou para fazer alguma coisa específica, você não quer mudar o layout do documento, esse passo de layout aqui
do template, ele não é necessário, já que o layout está pronto, então ele não seria necessário. Você pode fazer o sorting, pode aplicar toda a parte de saída, recurso avançado de saída, duplex, grampeamento, shadow stitch. Você pode fazer todo o recurso de saída sem precisar compor o documento, que já vem pronto pelo AFP, pelo PCL, pelo PostScript, pelo PDF. Então, o que é que você faz? Você pula essa etapa, você pode pular, na nova versão agora, você pode pular essa etapa de criação de conteúdo e vai direto do dados, você faz direto para o sorting ou combining, né, para a parte de sorte ou classificação ou agrupamento de trabalho e a parte de impressora acrescenta código para envelopadora ou recurso avançado de saída. Você pode pular direto. E aí você tem uma melhoria grande de desempenho quando você lida com 16 páginas, por exemplo, você tem uma redução aqui de quase de 40, mais de 40% quando você pula essa parte de criação de conteúdo, né? Se você tivesse que fazer, porque a gente tem uma funcionalidade lá no template que é tudo que entra lá em PostScript ou em PDF é o fundo para o template, mas você tem que executar o template, né? Então, isso era obrigatório. Agora não. Com esses 3 passos, você cai aqui de 100 para nível de 60, 40%. Quando você aumenta o número de páginas, essa diferença fica mais gritante. Aqui de 100 ele pula para 20. Ele economiza quase 60%, 80% em termos de performance, melhoria, tá? Então, assim, quando você lida com volume, que você está falando de um AFP de alto volume, que já está pronto, você só quer fazer a classificação dele ou quer fazer a combinação, classificar por código postal, por exemplo, para ter economia de postagem lá no correio, ou criar os códigos de barra para envelopador, você tem uma performance, uma melhoria de performance significativa aí. Vamos dar uma olhada aqui nos quatro processos. Ó, esse processo aqui, ele tá, deixa eu tirar de Spotlight para a gente manusear. Esse processo aqui, não, desculpa, tem o Data Mapper, são as 4 etapas. O Print Content, tá? O Create Job e o Create Output, que é relativo aos 4 que eu falei com vocês. Eu vou executar esse serviço aqui e aí a gente vai dar uma olhada na saída. Deixa eu abrir aqui, deixa eu fechar um pouquinho. Tá? Deixa eu fechar um pouquinho aqui. Fechar um pouquinho aqui e dar uma olhada aqui nessa pasta de saída aqui, ó. O que é que eu vou rodar ali em modo debug. Eu estou criando aqui, ó. Eu vou olhar. Eu tenho um arquivo de entrada aqui, 16 páginas PDF, tá vendo? Já está pronto, 16 páginas PDF. Esse template, esse data mapper aqui, ele vai fazer o mapeamento dos dados e criar aquele modelo de dados que a gente viu ali, né? Cria um modelo de dados e executa o primeiro passo, que é o data map. Depois ele cria o template, ele cria o conteúdo de saída, que é o PDF, depois ele faz a classificação e depois ele faz toda a parte de OMR para envelopador e tal, da impressora, tá? São os 4 passos. Eu vou trocar esses 4 passos por um script. Esse script aqui, esse script aqui está fazendo o log do tempo. Então, assim, o que é que aqui no começo, a gente vai executar o PDF. Aqui eu vou começar a fazer o log da hora, tá? Aí ele vai executar isso aqui, eu faço o log da hora aqui, e aí eu vou executar esse script aqui. O que é que esse script está fazendo? Eu vou bypassar o content, eu só vou usar esses 3 aqui, ó. Data Mapper, Job Preset, que é aquele classificação, Output Preset, que é o da impressora. Acabou. Vou usar só esses 3. Não estou usando aqui o Content Creation, entendeu? Que é esse cara aqui de cima aqui. Eu não estou usando o Print Content. E estou executando um script. Então vamos lá. Eu vou executar isso aqui em modo debug. Debug eu vou dar um run aqui. E vocês vão ver aqui nessa parte de saída aqui o sendo executado, tá? O resultado. E a gente no final tem um report lá também.
executando o datamapper agora, executando o conteúdo, executando agora a saída, né? E agora logando a hora e criando aqui na saída esse create file, é esse arquivo texto aqui, ó, test results. Então, o que é que teve de saída aqui, ó? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui as estatísticas de saída. Deixa eu puxar o arquivo para cá. Está aqui, estatística de saída. Tá lá. Tasks 8.008 segundos. O script vai passando o content creation, né, que é aquele conteúdo, ele baixa para 1 segundo. Então, agora, né? Agora nessa criação de documentos, né? Então, isso aí mostra para vocês essa performance que a gente está mostrando aqui para vocês, tá? Essa performance aqui que foi melhorada com essa possibilidade de ter essa parte de conteúdo, criação de conteúdo pulada. Os parâmetros, isso aqui para quem já conhece bastante a ferramenta, é o seguinte: antes a gente, para quem já trabalhou com Plant Press Suite, com Workflow, que é aquela questão as variáveis do Workflow, né? Você tem o watch variable lá, tem a variável do Workflow que você trabalha interagindo com os templates. A gente está alterando essas variáveis para parâmetros. Então, na verdade, agora a gente tem parâmetros mais consistentes para cada job de impressão. A gente, em vez de usar variável global ou variável local dentro do workflow, a gente agora com essa versão 2020.1, a gente tem um novo conceito, a gente está criando parâmetros para cada job. Então, os parâmetros, eles vão possibilitar a referência única para cada processo, para cada template, para cada... ele facilita e expande a possibilidade ao chamar aplicativos externos também. Como a gente mais e mais está integrando com esses conectores que a gente apresentou, a gente agora está criando essa parametrização para facilitar a integração com sistemas de terceiro, tá? Então, a gente também melhorou essa parte de integração com sistemas de terceiro. O Datamapper, a gente gerencia arquivos de mostra, né? Dentro do Datamapper, a gente pode ter aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês aqui o Datamapper novamente, está aqui. Dentro do Datamapper, a gente pode ter aqui mais de um arquivo de dados, tá vendo? A gente pode ter vários arquivos, você pode adicionar aqui arquivos ou arrastar para cá o arquivo, e aí você faz um teste com vários arquivos, se está capturando corretamente, etc, etc, tá? Dentro do Datamapper. É isso que ele está falando aqui. Que também você tem uma melhoria do drag and drop interno. Você arrasta para ali, e aí você pode ter, por exemplo, um dado com um nome fixo numa pasta, esse dado. E ele pode ser dinâmico. O sistema gera com o mesmo nome aquele dado com novos conteúdos. Mas aí a referência do datamapper pode ser a referência da pasta, né? Então você pode agora facilitar essa parte de integração na hora de fazer o datamapper ou executar o datamapper. Você tem um drag and drop externo. Melhoria no workflow. A gente também tem umas melhorias com a query de database. Melhorou também, como a gente atualizou também o SQL, a gente atualizou a tecnologia Microsoft que a gente usa dentro do workflow. Então agora a gente tem uma entrada da database query. Antes, a gente tinha que fazer um início de processo, por exemplo, create file, que é um início de processo genérico, aleatório, e depois fazer a query. Agora a gente criou um database query, tá? O que acontece quando a gente cria... porque o workflow é assim, né? O workflow, como é que ele funciona? O workflow, você começa o processo aqui, ó. Vamos lá. Você começa, deixa eu só abrir aqui um pouquinho.
só pegar o Spotlight para mostrar para vocês. Começa aqui, ó. Esse aqui, esse Create File Dummy. O que quer dizer isso aqui? Ele não está fazendo nada, ele não está pegando arquivo em lugar nenhum. Ele simplesmente começou o processo, só para startar. Quando ele começa o processo, ele vai rodar esse script. Esse aqui é um processo que eu criei só para debug, porque é só para fazer, só para mostrar para vocês, porque eu estou selecionando por aqui o arquivo de dados, eu não estou selecionando uma parte. Por isso que eu executei aqui com esse run do debug. Mas é um dummy. A gente tinha que fazer isso e depois fazer o processo de, usando esse plugin aqui, a gente tinha que depois usar esse plugin aqui, de leitura de banco de dados. A gente tinha que fazer assim. Depois disso aí, a gente fazia o database query, tá vendo? Aí entrava como uma ação aqui no meio. Dentro desse, depois que passar aqui o dummy, a gente faz uma query no database lá, faz um SQL dinâmico e tal, através do, enfim. A gente lia o banco de dados. Agora, na versão 2020.1, ele é uma entrada. O que isso quer dizer? Que, na verdade, ele triga só se tiver dado dentro daquela tabela. Ou seja, economiza tempo que a gente chama de tempo de ir lá verificar se tem alguma atualização. Ele só vai ser acionado quando tiver algum dado dentro daquela tabela do banco de dados lá. Então a gente melhora essa questão de entrada de dados, tá? O file count também, ele é uma entrada que só se tiver um certo número de arquivos, uma pasta que vai começar a processar. Então ele fica parado lá, tá? Ah, são baseadas em acionador agora, tarefa de entrada. Antes também a gente tinha o HTTP, uma entrada HTTP que é uma chamada web, né? Ele só era acionado, ele era acionado, mas a gente pesquisava dentro do HTTP se tinha alguma chamada. Agora não. Agora só vai ser acionado se tiver uma chamada e a gente aciona. Isso tudo é para melhoria de performance, porque como a gente não tem que fazer pooling lá do outro lado, é só quando tiver uma chamada Node.js ou o LPD de uma impressão mainframe ou Linux e Unix entrada aqui para LPD de uma impressão ou uma quando eu falo entrada, é entrada do nosso processo, a saída de algum sistema que está entrando no nosso workflow, tá? Quando eu falo entrada. A gente está falando de entrada, é entrada. E a entrada HTTP ou Node.js é uma entrada web, né? Então, com isso, a gente economiza ciclos de CPU e melhora a performance. Então, a gente tem performance melhorada aí. Aqui é um resumo do que a gente tratou hoje, né? Peço desculpa aí que passou um pouquinho do tempo, né? 8 minutos, que eu me empolguei e falei muito. Tá? Aqui tem um resumo de todos os sumários, a gente tem documentação específica para isso aí, vocês podem solicitar nesse contato aqui, ó, sales@br.objetivoluno.com. Vocês podem solicitar essa documentação relativa a isso. Temos online também, toda a parte o manual 2020.1 já está disponível online. Bom, deixa eu ver se tem pergunta. Tem uma pergunta aqui. Quanto é a melhoria de performance com as modificações dessa nova versão? Na verdade, a gente não tem assim um número, né? Um número assim, quanto melhorou a performance. Mas se vocês podem ver que faz sentido tudo isso que eu estou falando em termos de melhoria. Melhora o pooling de entrada, você só recebe o arquivo quando realmente tiver um arquivo disponível, você realmente só vai a tabela interna MySQL atualizada com a Microsoft melhora a performance também, a segurança. Então a gente está muito preocupado com performance, segurança e uma melhoria contínua do software, tá? Não tem um número específico, a gente tem aquele gráfico quando aquele content creation, né? Que é o template que não precisa ser executado quando tem um arquivo pronto.
aquilo ali, vocês viram o gráfico que é a performance quando a gente está lidando com volume, a performance melhora muito quando você pula o passo de content creation. O template está pronto, não precisa criar, a gente só tem que manusear ele. Então, a gente pode fazê-lo no workflow com a nova funcionalidade. Tá ok? Bom, gente, ficamos à disposição. Muito obrigado aí pela presença, pela atenção. E mês que vem a gente vai apresentar um novo webinar, não percam, tá? Ficamos à disposição aí para qualquer pergunta e obrigado pela presença. Grande abraço.